A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Grato a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida, em sua vida. Hoje iremos gravar um vídeo para que nós venhamos entender um pouco de tudo que Jesus passou por amor a mim e por amor a você. O título dessa mensagem é O Nosso Rei Está Vivo. Amém? Abrimos nossa Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10, verso 32 ao 34, que vai te dizer assim: Iam no caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles. Eles maravilhavam-se e seguiam-no aterrorizado, e tomando a toma, conseguindo os 12, começou a dizer as coisas que lhe devia sobreviver. O 33 vai dizer assim, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, aos escribas, e os condenarão à morte, e os entregarão aos gentios. Isto aqui foi uma alerta, Jesus dizendo aos seus discípulos o que de fato iria acontecer, para que quando acontecesse os seus discípulos não ficassem pavorosos, porque ele, como Deus, ele sabia tudo o que ele iria passar. E ele quis deixar seus discípulos conscientes que mais cedo ou mais tarde aquilo ali iria acontecer. Mas no livro de Mateus, no capítulo 27, nós vamos falar sobre toda a narrativa que Jesus passou. Nós vamos cortar um pouco para a mensagem não ficar muito longa. Então nós vamos ver Mateus capítulo 27, verso 32. Vamos ler o 32, o 34, 35, o 36 e o 37. Amém? Para que nós venhamos entender o que Deus quer passar para mim e para você nesta manhã. Vai dizer assim: e quando saíram, encontraram um homem sireneu, chamado Simão, a quem constrangeiros e levar a sua cruz. Chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, era um monte onde as pessoas, os maus elementos em si, eram levados para ser crucificados. Hoje nos Estados Unidos nós temos a pena de morte. O Brasil, graças a Deus, nós não temos. Mas nos Estados Unidos, você que erra e o seu crime é inafiançável, dependente da qualidade, da qualificação do crime, lá é punido com pena de morte. Então esse lugar Gólgota, o significado dele é lugar da caveira. Vamos para o 34. Derramar-lhe a beber vinho misturado com fel. Essa narrativa do 27 até o 32 até o 37 vai falar sobre mais ou menos o que Jesus passou por amor a mim e por amor a você. Você sabe o que é fel? Fel é aquela coisa que se você coloca em sua boca é horrível o gosto, entende? E o nosso Senhor, ele teve que provar o fel misturado com vinho.
Vamos dar continuidade. Mas ele, provando, o não quis beber. E havendo-o crucificado, se partiram as suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as milhas vestes, e sobre minha túnica lançaram sorte. O 33 vai dizer assim: assentado o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. A sua Bíblia ela vai trazer uma observação muito especial. No finalzinho desse verso 36, quando se diz: este é Jesus, o Rei dos Judeus, esta escrita está escrita em letra maiúscula, porque ele estava morrendo por aquilo que ele é. Ele é Jesus, o Rei dos Judeus. Ele é o nosso Rei. Vamos dar continuidade. O verso 8. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E eis que passavam blasfemar dele, meneando a cabeça, e diziam: tu és que destróis o templo e em 3 dias reedifica, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus. Desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes com os escribas andaram, e fariseus, escarnecendo, dizia: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz. Creremos nele, confio em Deus. Livra-o agora, o ama porque disse: sou filho de Deus. Amados, Jesus ele foi crucificado, chicoteado. Isso aqui é um resumo da vida de Jesus, porque se você for ler o capítulo 27 todinho, você vai entender que o Cirineu ajudou, você vai entender que ele foi chicoteado, você vai entender que ele foi colocado uma coroa de espinhos sobre sua cabeça, e ele foi levado ao matadouro como uma ovelha, por amor a mim, por amor a você. Esta mensagem, quando nós pregamos, nós trazemos para a nossa vida o amor que Deus tem pela gente, irmão. É tremendo, o amor que ele tem, que ele sofreu por amor a mim, por amor a você. Nada neste mundo se compara. Mas vamos dar continuidade a essa mensagem. Vamos ler agora o versículo 45, para nós darmos uma adiantada, porque o capítulo é muito longo. E se você for ler versículo por versículo, o vídeo vai ficar mais ou menos aí umas 2 horas e você não vai ter paciência de ler. Mas o verso 25 vai dizer assim: e desde a hora sexta houve treva sobre toda a terra, até a hora 9. O nosso Deus, a qual tinha o seu Filho ali, pendurado em uma cruz por amor a mim, por amor a você, ele não suportou ao ver o sofrimento. E a Bíblia relata que a terra estremeceu, o sol parou de dar o seu brilho. Então você imagine a terra sem a luz do sol e sem a lua, a treva que ficou. Deus no céu, ele não aguentou ver o sofrimento do Filho.
Mas ele passou. Ele passou por amor a mim, por amor a você, a qual às vezes a gente não queremos nem ouvir falar dele. O verso 26 vai dizer assim: perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me abandonaste? Por que Jesus exclamou essas palavras? Porque ali ele se sentiu só. E Deus ouvindo isso, eu acredito que no coração de Deus ele ficou triste, amargurado. É por isso que a terra estremeceu, o sol parou de dar o seu brilho. E Deus viu seu filho ali sendo crucificado. Eita Deus, muito obrigado, Pai, pelo amor que o Senhor tem por mim. Muito obrigado, Senhor, pelo amor que o Senhor tem pela minha vida. Jesus morreu por amor a mim, por amor a você. No verso 57 até o 51, nós vamos ver o sepultamento de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eita Deus, vamos lá. E vinda já tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome de José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu num fio de linho o lençol e põe em seu sepulcro novo que havia aberto em rochas, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se, e estava ali Maria Madalena. Louvado seja o nome do Senhor. E a outra Maria, assentada defronte do sepulcro. Às vezes nós nos deparamos com situações que para a vida da gente tudo acabou. Os discípulos do Senhor Jesus, quando eles viram que Jesus havia morrido, era como se ali os sonhos tivessem acabado. Mas o melhor desta mensagem ainda está por vir. O nosso Deus, Ele ressuscitou. O nosso Deus, Ele está vivo para me dar vitória e te dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele é tremendo em suas formas de trabalhar. Vamos para o livro de Marcos, capítulo 16 e o verso 1. Deus está falando com você nesta manhã. Que os seus sonhos não vão parar por aqui. Os seus sonhos apenas estão começando. Os seus sonhos e projetos, quem vai realizar é um Deus que está vivo para nos dar vitória e te dar vitória. Marcos, capítulo 16, verso 1, vai dizer assim: E passando o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aroma para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram aos sepulcros de manhã cedo, ao nascer do sol. Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, e Salomé, ela foi lá para aromar aquela área, porque era um costume daquele povo naquela época. Jesus foi sepultado entre os ricos, por ele ser morto.
com o título de rei dos judeus, José de Arimateia, ele pediu o corpo a Pilatos e Jesus foi sepultado entre os ricos. Amados, é tremenda essa mensagem. Eu queria ter tempo para ministrar detalhe por detalhe, mas infelizmente o nosso tempo é muito curto. Então eu tenho que estar destrinchando versículo por versículo. Vamos para o 14. Finalmente apareceu aos 11, estando ele assentado juntamente, e lançou-lhe um rosto a sua incredulidade e dureza do coração, por não haverem cridos no que eu tinha visto, já ressuscitado. Jesus, ele ressuscitou. Jesus, ele está vivo. Jesus, ele é o nosso rei. E o nosso rei vive. Pense nisso. Pense nisso todas as vezes que você for pecar. Pense nisso todas as vezes que você achar que sua vida acabou, que os seus sonhos não têm mais sentidos. Deus manda te dizer que os teus sonhos apenas estão começando. Ele morreu e morte de cruz por amor a mim, por amor a você. Mas hoje ele reina ao lado do seu Pai, protegendo a mim, protegendo a você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, ele é tremendo. Deus tem a sua forma tremenda de trabalhar na minha e na tua vida. Basta tão somente nós cremos e acreditarmos que ele é o Senhor do Senhor, Deus dos deuses, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ainda aqui no versículo, no capítulo 16, o verso 12. Depois manifestou-se outra forma a dois deles. Iam no caminho para o campo, e os dois discípulos de Jesus. E Jesus apareceu para ele, como quem diz assim, caminho de Emaús. O Espírito Santo me faz lembrar agora. Os dois discípulos iam caminhando, e ele topou com Jesus aflito. Os discípulos estavam aflitos, estavam sem sonho. E ele tentou mostrar aos discípulos que ele estava vivo. Mas os discípulos em si, eles não creram. É por isso que no verso... Vamos ler isso aqui para a gente entender. Vamos ver direitinho. Jesus tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Lembra Maria Madalena? Pois bem. E partindo ela, anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. O sonho havia acabado, não tinha situações que ia fazer com que aquele povo ficasse feliz. Por quê? O projeto que eles tinham relacionado ao Filho de Deus, agora ele via Jesus morto, mas ele ressuscitou, em nome de Jesus. Vamos ver. E ouvindo eles que Jesus viviam e que tinha sido visto por ela, não creram. 12. Depois manifestou-se outra forma a dois deles, que iam num caminho para o campo. E indo antes anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhe um rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que eu tinha visto e ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo,
Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão em novas línguas. Pegarão das serpentes e se beberes algo, coisas mortíferas, não lhe fará dano algum. E impões as mãos sobre enfermos, o curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus, e ele, tendo partido, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam até hoje. Amados, esta palavra ela é tremenda. Deus, antes de subir para o Pai, Ele deixou aqui na terra uma autoridade tremenda, que é o nome dele. Nós tenhamos que ter fé. Quando Deus diz assim, em meu nome você fará, você tem que ter fé e determinação que você vai fazer, que Deus vai lhe honrar. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, vai dizer que Pedro e João chegou ao templo e havia um aleijado que vivia há 8 anos mendigando, pedindo uma moeda a um, uma moeda a outro. E as pessoas o tinham. Mas você já passou por uma pessoa, um mendigo, hoje você dá, amanhã o mendigo está lá novamente. Eu acho que é uma humilhação terrível. Mas tem pessoas que dependem disso. E Pedro simplesmente disse a ele assim: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta-te e anda, em nome de Jesus. Não teve outra bênção. O paralítico levantou e andou. Isso serve para a minha vida, isso serve para a sua vida. Se nós estivermos verdadeiramente servindo a Deus com sinceridade e tivermos fé, como está escrito no livro de Hebreus 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas é a certeza das coisas que você acredita. Então, se você acredita nesta palavra, se você acredita que o Deus que morreu por amor a mim, por amor a você, Ele pode mudar o quadro da nossa vida, das nossas situações. Usa o nome dele com fé, com determinação. Te apega com ele. Entrega os teus problemas na mão dele. O nosso Deus, ele não está morto. Ele morreu para que se cumprisse uma profecia, para que você pudesse ter a liberdade que você tem hoje. Mas ele vive, ele está vivo, intercedendo a um Pai por mim e por você. E o prazer dele é que nós estejamos com ele no dia do juízo final. Porque ele disse: vou preparar lugar, e quando eu voltar estarás comigo. Então, depende de mim, depende de você. Querer estar com ele no dia do juízo final. Medita nesta palavra. Eu não deu para falar todo o capítulo, porque é muito longo. O capítulo 27 ele vai relatar todos esses processos que Jesus passou relacionado a sofrimento. Eu não tenho como fazer isso, porque iria ficar um áudio, um vídeo muito longo. Você não iria ter a paciência de assisti-lo. Mas quando você estiver em sua residência com calma, você observe, você leia.
e veja o que ele passou por amor a mim e por amor a você. Homem nenhum na terra conseguiria passar por isso. Mas o nosso Deus, ele passou. Para você ter um pouco de noção do amor que ele tem por você. Pensa nisso. Você que está afastado do caminho do Senhor, faça uma aliança com Deus. Volta ao primeiro amor. Ele morreu por amor a você em uma morte de cruz. Ele sofreu, ele foi chicoteado, ele foi humilhado. Ele teve uma coroa de espinho em sua cabeça. Ele foi cuspido na face. Muitas vezes a pessoa pisa em nossos pés. Nós falta pouco derrubar o mundo na cabeça daquela pessoa. Aprenda a ser simples com Deus. Deus, ele é tremendo, ele é maravilhoso na minha e na tua vida. Eu fico maravilhado com ouvir uma palavra dessa. Antes dessa mensagem passar para você, eu estou recebendo aqui. Estou sentindo a presença de Deus tremendamente em minha vida. Fica na paz do Senhor Jesus. Que Deus venha te dar uma nova oportunidade. Que você volte a fazer a aliança que você tinha com Deus. Ele depende de você. Não, ele precisa de você para pregoar a sua palavra. Nós dependemos de Deus 24 horas por dia. Esta é a pura realidade. Mas, nesta noite, nesta manhã, Deus possa te abençoar e que você possa refletir tudo que Ele passou por amor a mim e por amor a você. E hoje Ele está vivo, esperando só você tomar a decisão. Ele está de braços abertos a te esperar. Ele nunca te abandonou. Nós é quem abandonamos Ele, muitas vezes. Ele sempre está lá, de braços abertos, a esperar por mim, a esperar com você. Faça Ele fazer parte em sua vida. Todos os seus projetos e planos coloca na mão dele. Que eu tenho certeza que a sua vida daqui para frente vai ser outra. Fica na paz do Senhor Jesus. Deixa eu orar por tua vida. Justo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento, Pai, estou aqui, Senhor, te agradecendo por essa rica palavra que o Senhor colocou em nossos corações para passar para o teu povo. Deus, envia o teu Santo Espírito, ó Deus, que ele venha convencer o homem, que ele venha convencer a mulher do pecado, Pai. Que ele venha entender, Senhor, que a morte da cruz não foi em vão, Pai. Que ele venha entender, Senhor, que o Senhor vive e está esperando por uma simples atitude da parte dele. Traz de volta, Senhor, todos que estão desviados. Abençoa, Pai, os teus filhos que estão a te servir com sinceridade. Deus, toma a frente, Pai, deste humilde filho que aqui se encontra. Dá entendimento, sabedoria, para que ele venha ministrar a tua palavra. Essas bênçãos eu te peço, Pai, já te agradeço. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Fica na paz do Senhor Jesus. E lembra-te, até aqui o Senhor nos tem ajudado. Amém? Foi um prazer estar com vocês. Fiquem na paz. Que Deus venha nos abençoar.